Por isso que todo empenho deve ser feito para a boa proclamação da palavra, mas estar atento para ver o que Deus quer me de fato dizer hoje para o meu bem. Deus não quer o prejuízo de ninguém. É que nós vivemos de ilusões e de enganos muitas vezes. E sempre estes enganos que o demônio nos apresenta, dizendo que a vida deve ser garantida e devemos nos apegar às coisas aqui da terra, porque a vida termina aqui, importante é passar bem aqui. E nós temos uma outra dimensão, por isso que a religião e também a fé cristã nos remete sempre à plenitude, porque Deus não quer que nós, na nossa mesquinhez, fiquemos impregnados da matéria simplesmente, porque tudo que é a carne de nada vale, diz Jesus. Tanto que ele entregou a sua carne totalmente para dar espaço ao Espírito, que é o Espírito que dá a vida. Se uma pessoa tem um espírito bom dentro, tudo muda ao seu redor, no seu comportamento, com as pessoas, com o trabalho, com tudo. Se nós estamos, digamos, sobrecarregados com um negativismo exagerado, nós não caminhamos na verdadeira liberdade, alegria, significado profundo da vida. Perceberam que as leituras vão numa dimensão do relacionamento nosso, porque em toda a liturgia, no fundo, se quer lembrar o mandamento único do Senhor, único. Eram 10 mandamentos, e são 10 mandamentos, e nos ajudam também a destrinchar o único mandamento que Jesus resumiu. Quando o doutor da lei pergunta qual é o central da lei, que temos que nos agarrar e resumir, digamos, aquilo que Deus quer do ser humano. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Ama, diz Santo Agostinho, e faz aquilo que quiseres. Mas este amor não é o amor mesquinho, besta, sentimental, pegajoso, que é mais que venha a mim o meu reino do que pensar nos outros. Por isso São Paulo fala: considerai os outros como sendo superiores a vós mesmos, porque Cristo fez assim. Deus se manifesta assim. Por isso que ele tem uma compaixão pelos pobres, por aqueles que não têm nada, aqueles que não têm segurança. No Antigo Testamento aparece muito a palavra viúva e órfão, porque são desprotegidos totalmente. Ele que é o excelso, é eterno e com todo o poder, se faz pequeno e se manifesta nos pobres. E quando nós falamos de pobre, cria tanta revolução por aí, porque no fundo a igreja está falando, sim, mas não tem jeito de viver amando a Deus se nós desprezamos o irmão. São João destrincha um pouco isto quando ele fala: é impossível dizer que nós amamos a Deus, que não vemos. Ninguém jamais viu a Deus, diz São João. De fato, vimos Cristo, Filho de Deus, mas não vemos a Deus. E desprezamos o irmão que temos todo dia. Deus se encarna no irmão, na pessoa humana. E por isso que nós temos um mandamento que preenche e envolve toda a nossa vida. Não é apenas um ato religioso, vou lá, cumpro a minha obrigação, que é muito importante, porque se nós não alimentamos a fé aqui e não nos sentimos como uma comunidade que se fortalece mutuamente, nós perdemos tudo. Deus se manifesta aqui de fato e nos orienta os passos, mas não se concretiza só na liturgia ao ser cristão, ou meu devocionalismo pessoal, mas na prática concreta. Por isso que todos os santos que nós temos na igreja tiveram uma ação relacionada com os irmãos, entregaram a vida a Cristo no irmão. E hoje se fala de novo da administração, porque no fundo tudo que nós recebemos é de Deus. É de Deus. Se eu tenho alguma coisa também material, é porque Deus permitiu, porque bastaria uma doença, bastaria eu nascer numa família super pobre, ou bastaria qualquer outra circunstância que tantos outros irmãos têm, que eu seria pior do que eles e não estaria na condição em que eu estou. Se Deus me permitiu isto, como é que eu administro isto? É para mim?
Porque hoje, no fundo, se incentiva muito também, em todos os tempos, por isso que sempre existiram muitos pobres, não é a realidade que Deus quer, pobre é a si mesmo e rico é a si mesmo, não, porque tudo aquilo que Deus deu, no fundo, é para o ser humano viver com dignidade. Por isso que São Paulo pede para que nós rezemos por todos os homens, também para as autoridades, que às vezes nós sabemos só criticar e tal, porque hoje administrar também não é fácil, contentar todo mundo ninguém vai contentar, mas que eles tenham um coração aberto e de fato possam exercer essa justiça e possa atingir a todos, quando governantes têm coragem de ir em encontro das necessidades verdadeiras do povo e não do bolso próprio ou do interesse próprio, como a gente vê muitas vezes nas eleições. E nós não podemos tomar partido, não tomamos partido nenhum, não defendemos, porém, rezar para que Deus mova os corações e as pessoas se preocupem naquele que está sofrendo, que você poderia estar naquela situação, tranquilamente. Eu tenho acompanhado agora também notícias da guerra lá na Ucrânia, fossas imensas de pessoas sepultadas assim, estão descobrindo corpos e corpos e corpos, tudo por causa do quê? Da competição humana, dos bens, no fundo, um império que se quer reconstruir, porque o homem está sendo educado para si mesmo. É o egoísmo, é a ganância, é a prepotência, é o fechamento sobre si mesmo. Interessante quando vocês pegam uma criança, mesmo pequenininha, né? E ela tem um brinquedo na mão, e tal, você vai tirar o brinquedo, uma das primeiras palavras que ela diz é meu. E nós às vezes alimentamos isto, e é isso mesmo, você tem que defender isso, educar desde o começo, porque o homem é um ser egoísta, o pecado nos domina dentro, mas educar, e nos educarmos também nós em pensarmos nos outros. O outro é Cristo para mim. Por isso que nós olhemos com outro olhar, porque aqui fala do administrador infiel. Tem muitas interpretações desta palavra, muitos santos refletiram sobre ela, e parece que aqui Jesus está estimulando o quê? A safadeza daquele homem que disse, olha, rasga o documento com tais barris de óleo e tal, e escreve outra coisa. Ele foi esperto. Primeiro porque ele renunciou àquilo que era o lucro dele, porque ele cobrava mais dos outros. Para fazer amigos com dinheiro iníquo. Ele se granjeia amigos. Como é que a gente faz amigos? O dinheiro, de fato, deve ser partilhado para que nós tenhamos uma vida comum muito mais facilitada, muito mais, digamos, digna. No nosso pequeno, no nosso grande. Aqui não se trata de condenar ninguém, mas a palavra de Deus tem que ter o poder de abrir o coração das pessoas e se colocar no lugar do outro e perceber os sofrimentos do outro, mais do que nós nos fazermos de vítimas e porque nós não temos isto, não temos aquilo, porque hoje nós estamos muito nessa linha. Direitos, 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 e cada um tem o seu direito. E defendemos isso às vezes, e os deveres no fundo que nós temos, porque sempre a situação do outro parece melhor do que a nossa, não é? Eu acho que temos que ter um outro olhar sobre as coisas, e por isso a palavra de Deus vem em nosso auxílio.